avalanche de notícias que chegam a todo momento nas redes sociais sobre o novo vírus. Confirmado, o professor da Asa Norte foi morto por chumbinho e você vai ver uma gravação impressionante do momento que ele percebe que pode ter sido envenenado. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Vamos começar essa edição falando sobre o coronavírus. Mais grave que a proliferação da doença é a avalanche de notícias falsas nas redes sociais. Nossa reportagem foi atrás do que é verdade e o que é mentira na crise mundial do momento. Já vou adiantando que quando o assunto é saúde, não existe aquela história de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Fora que compartilhar boatos pode ter consequências jurídicas graves. No site do Ministério da Saúde, informações sobre o que é mito ou verdade sobre a doença que tem preocupado a população mundial, o coronavírus. O ministro da Saúde alertou para o cuidado de não espalhar notícias falsas ou alarmistas. O chinês espirrou 2 vezes. Aí saíram e falaram assim, temos um caso suspeito e precisamos localizar o chinês. E cadê o chinês? Então, começa a ver, a gente ri, mas começa a haver uma coisa muito perigosa, que é discriminação. As fake news têm se espalhado de forma mais rápida que o próprio vírus da doença. Em grupos e em redes sociais, os boatos voam. Para evitar cair em ciladas, buscar informações com fontes oficiais ou especialistas na área da saúde é uma boa forma de combater a epidemia de falsas notícias. De acordo com essa infectologista, a forma de transmissão da doença é muito parecida com a da gripe. Por secreções, geralmente por espirro, às vezes aperto de mão, quando a pessoa protege a sua própria tosse e depois acaba pegando na mão das outras pessoas. Às vezes com a mão suja, a gente leva até as mucosas, principalmente os olhos, come algum alimento sem a higienização adequada das mãos. E claro, quando você está perto de uma pessoa com secreções respiratórias, tossindo em algum ambiente, geralmente em algum ambiente fechado. Falando em fake news, dependendo do impacto que a notícia causar, ela pode ser considerada crime. Essas mensagens, a depender do seu conteúdo, elas podem faltar com a verdade, causando injúria, calúnia, difamação, crimes contra a saúde, como nós temos com o coronavírus atualmente, como tivemos com as vacinas. Podem causar crimes contra a ordem pública, contra a ordem econômica, crimes contra o consumidor e também ferir o marco civil da internet, em que a gente precisa de princípios de transparência e clareza com relação à informação. E com saúde não se brinca. O Ministério da Saúde atualizou a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora são 9 casos. Já os brasileiros na China devem chegar ao país no sábado e cumprir quarentena em Anápolis. Aviões presidenciais saíram na quarta-feira daqui do Brasil e a previsão é que os aviões tragam de volta 34 pessoas que ficarão em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, sem direito a visitas. A equipe envolvida na operação também permanecerá isolada. A operação de resgate de brasileiros que estão no epicentro da epidemia do coronavírus na China vai atrasar. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro avisou pela internet que está autorizando o embarque de pessoas de outras nacionalidades nos voos de resgate, caso sobrem vagas. Detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Quais são as últimas informações dessa grande operação? Pois é, Rodrigo, todo mundo acompanhando aí, muito atento. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Na tradicional live que faz às quintas-feiras, o presidente Bolsonaro, portanto, deu essa informação que o governo brasileiro estava autorizando o embarque de pessoas de outras nacionalidades nesses 2 aviões, nós vimos aí na reportagem da Camila, que foram resgatar esses brasileiros e familiares na China. E hoje o governo informou que sim, estão vindo também com esses brasileiros, ou virão com esses brasileiros, 4 poloneses, uma chinesa e uma japonesa, e eles ficarão em Varsóvia, na Polônia. A gente lembra que na ida eles fizeram essa parada também em Varsóvia, na Polônia, foram 4 paradas. Na volta também vai ser o mesmo percurso e essas pessoas ficarão, portanto, lá na Polônia, em Varsóvia. Quanto ao atraso que você se referiu, a previsão inicial no primeiro momento era que esses aviões chegassem em Anápolis na manhã de sábado, portanto, amanhã pela manhã. No entanto, o espaço aéreo chinês está bastante congestionado
fechado, né, por motivos óbvios também. Vários outros países estão fazendo esse projeto de resgate também dessas pessoas. Então, a previsão agora é que esses aviões, essas aeronaves cheguem aqui em Anápolis entre a noite de sábado, madrugada de domingo. Neste momento, os ministros da Defesa, da Saúde e Relações Exteriores estão lá em Anápolis, na base, visitando, fazendo ali uma avaliação de como esses brasileiros serão recepcionados. E antes deles embarcarem para Anápolis, eles fizeram uma reunião no Ministério da Defesa e o próprio presidente Bolsonaro também participou. Foi uma surpresa aí para a própria imprensa. Nós temos essas imagens. Então, o presidente Bolsonaro participou dessa reunião. Eles explicaram como é que vai ser a acomodação desses brasileiros. A gente lembra aqui que são 34 brasileiros e parentes. No entanto, toda a tripulação também vão ficar esses 18 dias lá nessa quarentena, ou seja, 58 pessoas vão ficar 18 dias. Eles vão ter acesso à internet, a celular, no entanto, não vão poder ter o contato com outras pessoas, né? Vão ficar isoladas. E o governo quer garantir o máximo conforto possível para essas pessoas que vão passar por essa fase também bastante delicada e a gente está aqui acompanhando tudo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, muito boa tarde. O presidente já anunciou que sobraram vagas e vai ajudar outras nações que queiram ajuda. Nessa hora, é a hora da solidariedade mesmo? É correto mesmo. Além disso, já estava prevista a vinda de 4 chineses, de famílias de sino-brasileiras, né? Que era uma família, né? Que já estava previsto para vir. E olha, enfim, todos os cuidados estão sendo adotados. Essas pessoas vão chegar aí na base aérea de Anápolis, ficaram num hotel de trânsito confortável, mas isolados, absolutamente isolados, e se comprometeram em permitir várias coisas. Na chegada, eles serão submetidos a um exame minucioso e também, no fim, no 14º dia, já se aproximando do fim do período de quarentena, também eles são obrigados a permitir um novo exame dessa natureza. Entre um exame e outro, todos os dias, 3 vezes ao dia, eles serão tomados o pulso, a temperatura, a pressão, enfim, os exames ali que serão também feitos pelas equipes médicas para se certificar de que nenhum deles que não está evoluindo em nenhum deles algum tipo de quadro viral, né, ou de gripe, etc. Todos esses cuidados são tomados para proteger a população brasileira. Em caso da necessidade de retirada de um desses brasileiros, de um ou mais brasileiros que estarão lá em Anápolis, aí sim serão trazidos aqui para o Hospital das Forças Armadas, onde uma área, toda uma ala de um dos andares do Hospital das Forças Armadas já está completamente pronto, né, está mobilizado com profissionais qualificados para o atendimento dessa necessidade. Era um dia difícil para quem depende do metrô. Em pleno horário de pico, um trem apresentou falha elétrica e precisou ser retirado de circulação nesta manhã. O problema provocou um efeito cascata de lentidão, atrasos e vagões cheios. Nas imagens que você vai ver aí, é possível perceber a estação de Ceilândia Centro bem lotada. Quem conseguia entrar no vagão se espremia na busca por espaço e o trem seguia em direção ao plano piloto. Usuários contaram que durante o percurso, o carro estava andando de forma lenta e fazendo paradas longas entre um ponto e outro. Está aí a dor de cabeça. O metrô informou que a falha que prejudicou o funcionamento do sistema durou meia hora. Cerca de 150 mil pessoas usam a estação e as estações todos os dias. E por conta dos constantes problemas técnicos, o governador Ibanez Rocha resolveu privatizar a companhia. O modelo de concessão está agora em fase de análise na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E quem mora na quadra 4 do Paranoá reclama do descaso com o parquinho da região. O local que deveria ser uma excelente opção de lazer, representa um perigo para as crianças. O que era para ser um lugar de diversão e lazer está assim, abandonado. Grama alta, lixo por todos os cantos, brinquedos enferrujados e quebrados. Essa é a situação do parquinho infantil da quadra 4 do Paranoá Parque. Eu vinha, brincava. No primeiro dia que eu cheguei aqui, brinquei aqui, foi legal. Aí tá desse jeito. Você já se machucou em algum brinquedo aqui? Já, no escorregador. Como foi o machucado? Eu só arrancou a pelinha mesmo e sangrou um pouco. Muita gente se rala, até eu já me ralei. A maioria dos parquinhos da região já passou por reformas, mas esse da quadra 4 não foi contemplado. O tempo e também os vândalos danificaram aqui esse parquinho infantil. Segundo a administração, pelo
a reforma de 7 parques, tem 37 nessa situação. 37 parques nessa situação que precisa de uma reforma urgente. Por meio de nota, a Administração Regional do Paranoá informou que tem ciência das condições do parquinho da quadra 4 e também de vários outros que não estão em condições de uso. E por isso a administração lançou um programa de recuperação de parquinhos que vai agilizar as demandas dos parques infantis. Esse que mostramos na reportagem está no cronograma das reformas, mas a administração não informou quando vai ser feita essa reforma, a gente vai acompanhar. Para seguir, o professor morto em escola na Asa Norte foi envenenado por chumbinho. Ninguém foi preso até agora e o Band Cidade está voltando daqui a pouco. A Polícia Civil confirmou que o professor Odailton Charles morreu por envenenamento. Ele dava aula no Centro de Ensino Fundamental 410, na Asa Norte. E o corpo do docente foi enterrado ontem em clima de tristeza e muita revolta. Peritos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil confirmaram que Odailton Charles de Albuquerque Silva, de 50 anos, morreu envenenado. Nas coletas de sangue feitas no Hospital Regional da Asa Norte, onde ele estava internado, e também pela equipe de investigação, foi encontrada a substância aldicarbe, conhecida popularmente como chumbinho. Eu posso afirmar sem sombra de dúvida que essa substância foi o que causou a morte da vítima e que, de acordo com os depoimentos, com a investigação que foram realizados até o momento, isso teria ocorrido no interior do colégio. Charles, como era conhecido, passou mal depois de beber um suco de uva que teria sido oferecido por um colega de trabalho na última quinta-feira, dia 30 de janeiro, logo depois de uma reunião. O professor chegou a enviar uma mensagem de voz para uma amiga dizendo que estava se sentindo mal e que desconfiava ter sido envenenado. Agora tá me dando uma dor de barriga desgraçada. Será que essa botou algum laxante para me sacanear? Botou alguma coisa dentro desse suco de uva. Não é brincadeira não. Eu tomei um negócio, tô passando mal mesmo. Será que essa desgraçada me envenenou, rapaz? As investigações não encontraram rastro do suco de uva nas roupas e no vômito do professor. Todas as câmeras da escola estavam desligadas e nenhuma testemunha confirma se de fato Odailton Charles ingeriu algum suco no dia em que passou mal. A gente não descarta, né, que possa ter ocorrido isso, mas no atual estágio eu também não posso afirmar que ocorreu da forma relatada. Até porque, como eu falo, a gente trabalha com provas periciais. E o Instituto de Criminalística não encontrou vestígio de suco de uva. Isso não quer dizer que ele não tenha ingerido, quer dizer apenas que não foi encontrado vestígio. Nesta quinta-feira, muitos parentes e amigos se reuniram para o enterro do professor no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Ele era conhecido no Centro de Ensino Fundamental 410 Norte como uma pessoa acolhedora. A aluna da escola, Gabriela, disse que sempre vai lembrar do professor com muito carinho por tudo que ele fez pela instituição. Ele mudou aquela escola completamente. Pouco antes de eu chegar na escola, eu fiquei por lá por 4 anos, eu entrei em 2015. Pouco antes de eu entrar lá, a escola tinha uma imagem totalmente ruim, de uma das piores escolas do DF. E o tempo que eu passei lá, ele levou aquela escola até a 6ª melhor escola do DF. Então, ele fez muita coisa pela escola, pelos alunos, pelo corpo docente, dos professores, fez muito. Odailton Charles chegou a passar 5 dias internado em estado grave na UTI do Agarrã. Foi a mulher do professor que procurou a polícia e levou as roupas dele sujas de vômito para a delegacia da Asa Norte. Odailton foi diretor do CEF 410 por 8 anos e deixou o cargo depois de perder as eleições no ano passado. A polícia segue investigando a morte do docente e vai ouvir mais testemunhas nos próximos dias. Cláudio Humberto, a polícia também tem que investigar essa denúncia grave que o professor faz de corrupção na comunidade escolar. Exatamente. Como diria Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson. Talvez não tenham sido encontrados vestígios de suco de uva, porque não havia uva naquele suco. A gente sabe que a maior parte dos sucos de uva que são vendidos aí em supermercados é água com corante e açúcar. Não tem uva ali dentro, né? Talvez por isso. Talvez a perícia tenha procurado vestígios de uva, e, na verdade, tem tudo ali, menos uva, a gente sabe. A única coisa que lembra o suco de uva é a coloração daquele líquido, né? O fato é que esse professor foi envenenado quando ele ameaçou, em outras gravações que já foram apreendidas ou foram obtidas pela polícia, em outras gravações ele ameaça e
a seccional de ensino, lá a diretoria de ensino da Asa Norte, para denunciar corrupção na escola. Havia, segundo ele, rachadinha de dinheiro de corrupção, dinheiro de empresas de construção contratadas para fazer a obra na escola, etc. e tal. Dinheiro de corrupção que seria compartilhado, rachadinha, compartilhado por várias pessoas. Isso é gravíssimo. Também a Secretaria de Educação tem que investigar isso e oferecer as explicações que a sociedade requer. Temos aí um assassinato e a motivação do assassinato pode ter sido exatamente não permitir que esse professor, ex-diretor da escola, revelasse, afinal de contas, o esquema de corrupção que tem lá dentro. Nova troca na esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Quem assume a pasta é o então secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Já assumiu. A gente volta a falar com a Renata Dourado. Mudança importante essa, né, Renata? Mudança importante, trata-se da 5ª mudança de ministérios, né, de ministros do presidente Bolsonaro. Na verdade, foi o próprio, de acordo com o governo, a gente lembra aqui o seguinte, que o Ministério do Desenvolvimento Regional foi criado pelo presidente Bolsonaro e ele é uma fusão dos 2 extintos ministérios, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. Tem um papel importante no governo, é responsável por programas sociais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que deve passar por mudanças, alterações agora também com essa mudança aí no comando, é responsável por projetos de saneamento básico. A gente sabe que o governo vai investir bastante este ano, inclusive na legislação de saneamento básico, em mudanças, uma área muito carente e necessária realmente de alterações. Então é uma mudança estratégica. O governo informou que foi o próprio Gustavo Canuto quem pediu para sair. Ele assume agora o Dataprev, que é um órgão também muito importante e responsável ali pelo cadastro das aposentadorias. Certamente vai ter um desafio muito grande, mas nos bastidores, Rodrigo, o que se fala é que faltava uma comunicação entre o ministro e o ministério e os parlamentares. Então, muitos parlamentares estavam reclamando dessa falta de diálogo. É o ministério onde há muita liberação de emendas parlamentares, então alguns parlamentares estavam reclamando nesse sentido. Quem assume, como você falou, Rogério Marinho, a gente lembra aqui que o Rogério Marinho ele teve um importante papel na interlocução entre o governo e o Congresso Nacional na reforma da Previdência. Então, agrada, portanto, aí uma base parlamentar do governo e outros parlamentares também. E olha, há quem aposte em outras mudanças na esplanada dos ministérios, como, por exemplo, mudanças na Casa Civil e até mesmo no Ministério da Educação, mas isso a gente vai ter que aguardar aí para ver se realmente essas mudanças se concretizam, porque o presidente Bolsonaro, ele disse que não, que os ministros devem permanecer no lugar, mas também já chegou a dizer que pode fazer alterações, aquele jeito dele de ser. Então, vamos aguardar para ver se temos outras mudanças por aí, Rodrigo. Valeu, Renata. Cláudio Humberto, que está por trás aí dessa mudança no Ministério. Bom, primeiro, a demissão do ministro Gustavo Canuto estava marcada para acontecer ainda neste mês de fevereiro, mas o objetivo era outro. O objetivo era tirá-lo porque o ministro havia firmado a reputação dentro do próprio governo de ser um autêntico roda presa. Nada andava nas mãos do ministro. O ministro era muito lento nas decisões. Ele é uma pessoa séria, etc., mas muito lento, né? Essa lentidão irritava o próprio governo, irritava também os parlamentares, cujas demandas também empacavam ali no Ministério do Desenvolvimento Regional. O presidente da República se ressentia do fato de que o Ministério, que é grande demais, tem um orçamento fabuloso, não produzia notícias positivas como deveria, porque, afinal de contas, é um ministério que cuida, além de habitação popular, cuida, por exemplo, de segurança hídrica, cuida da transposição do Rio São Francisco, mobilidade urbana, renovação de frota de ônibus, financiamento de trens, de metrô. Enfim, ele é um ministério gigante demais para ser deixado nas mãos de alguém que é um roda presa. Bom, a saída dele estava prevista ainda este mês e o substituto dele, aparentemente, seria o ex-deputado Alberto Fraga, que é um amigo pessoal do presidente. Mas acontece que o presidente foi informado ontem que o secretário de Previdência e Trabalho, o Rogério Marinho, estava de saída do governo. Houve algum problema que ainda não está esclarecido entre ele e o ministro da Economia. Quando o presidente Bolsonaro soube disso, o Bolsonaro, que é um dos admiradores
que é do trabalho de Rogério Marinho, não só na reforma da Previdência, mas também lá no governo Temer, na reforma trabalhista, para não perder o concurso de Rogério Marinho no governo, ofereceu a ele o cargo, então, de ministro do Desenvolvimento Regional. O novo ministro ficou feliz da vida, porque, afinal de contas, é um cargo ambicionado por qualquer político no Brasil e onde é possível fazer um grande trabalho para, enfim, que melhora, digamos, o desempenho político do titular e também faz muito bem a popularidade do presidente. E as Forças Armadas vão reforçar a segurança na área externa da Papuda até maio. A autorização está em um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro e publicado no Diário Oficial de hoje. A medida seria apenas preventiva, mas nós antecipamos aqui no Band Cidade, em dezembro do ano passado, que um possível plano de fuga de Marcola motivou a obra na área externa do Presídio de Segurança Máxima. E o Exército tem feito segurança desde então. O líder do primeiro comando da capital está preso aqui há quase um ano. Segundo o decreto da Lei e da Ordem, a atuação das tropas militares das Forças Armadas na área externa do presídio será em conjunto com as demais forças de segurança pública. Também terá o apoio de agentes penitenciários do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O texto determina que o Ministério da Defesa defina outros meios de segurança disponíveis em caso de necessidade e a área de atuação dos militares. A penitenciária, considerada de segurança máxima, tem 208 celas. Há monitoramento de 24 horas por agentes penitenciários por um circuito de câmeras em tempo real. A Penitenciária Federal de Brasília foi inaugurada em 16 de outubro de 2018 e fica perto da região administrativa de São Sebastião. 5 meses depois, o principal chefe do PCC, primeiro comando da capital, foi transferido para cá. A vinda de um dos criminosos mais perigosos do país para Brasília foi criticada pelo governador Ibanez Rocha. A permanência de Marcola representa risco à cidade, segundo a análise do governador Ibanez. Cláudio Humberto, e essa decisão de hoje trouxe mais críticas do governador Ibanez Rocha. Exatamente. Na verdade, ele reiterou as críticas, né? Porque foi, de fato, uma péssima ideia trazer não apenas esse tal de Marcola, como também outros bandidos, os mais perigosos bandidos do país, estão aqui na Papuda. E eles acabaram atraindo a bandidagem também aqui para o Distrito Federal. Esse decreto do presidente e o deslocamento impressionante de um comboio do Exército para a região ali da Papuda acontece exatamente 2 dias depois da prisão de um dos líderes do PCC aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil, quem fez isso foi a Polícia Civil, não foi o Exército Brasileiro. A Polícia Civil prendeu o sujeito e com ele apreendeu um bilhete enviado de dentro da Papuda sobre um plano para promover ataques seguidos aqui em Brasília, como eles já fizeram em São Paulo e também no Ceará. Em São Paulo, só para você ter uma ideia, em São Paulo, em 2006, os ataques do PCC nas ruas, queimando ônibus, queimando prédios públicos, postos policiais, matou 567 pessoas. Portanto, é algo muito grave, né? O problema é que a vinda desses sujeitos para cá atraiu essa bandidagem. E qual era o plano deles? Promover esses ataques, queima de ônibus, etc. e tal, para que a polícia militar se ficasse meio perdida na tentativa de conter novos assaltos. Enquanto isso, eles promoveriam um assalto final ao Presídio Federal da Papuda para resgatar esses bandidos que lá estão. Quer dizer, Brasília virou um alvo não apenas daqueles bandidos do colarinho branco com os quais nós estamos mais habituados, virou alvo também de bandidos de verdade, né? Bandidos desses capazes de matar e fazer o mal da maneira mais cruel possível. O que a gente espera é que em algum momento o governo tome a decisão de pegar esses bandidos e mandar para algum lugar bastante remoto, longe da população de Brasília, longe de milhares de funcionários do corpo diplomático estrangeiro. Imagina se o PCC ataca um diplomata, sequestra um embaixador estrangeiro. Seria meu Deus do céu, muito ruim para a imagem do Brasil. Além disso, tem a nossa própria população, é a refém disso tudo, está no meio desse imprensado aí, que a gente não sabe exatamente o que é que está prestes a acontecer, mas deve ser alguma coisa muito séria.
E ainda dá tempo de tentar uma vaga nas universidades federais por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Começa hoje a convocação da lista de espera. E para acompanhar as próximas chamadas, os candidatos precisam verificar as convocações que serão realizadas pela instituição de ensino superior onde o aluno deseja estudar. Lembrando que cada universidade tem um cronograma próprio. E a seguir, banco de leite para bebês prematuros só tem estoque para mais 4 dias. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Referência em atendimento no Distrito Federal, o Hospital Materno-Infantil de Brasília está precisando de ajuda. O estoque de leite humano quase zerado. Atualmente, o hospital tem 42 bebês prematuros internados. No momento, o hospital conta com apenas 25 litros de leite materno. O problema é que por dia são usados cerca de 6 litros. E sem doações, o estoque durará apenas mais 3 dias. A coordenadora explica que a falta de leite nesta época ocorre principalmente por conta do período de férias. Também porque as mães viajam, as doadoras viajam, recebem visita fora de casa. A gente tem uma unidade neonatal com cerca de 40 crianças que necessitam de doação. Entretanto, essa situação não é isolada no Banco de Leite do HMIB. É em toda a rede do Distrito Federal, a gente está necessitando de doações de leite materno. Para doar, é muito simples. Uma equipe do Corpo de Bombeiros vai até a casa da doadora e leva um kit de coleta que contém pote, gorro, máscara e um folheto com as orientações necessárias. Identifica com o nome dela e a data que ela começou a primeira coleta e armazena imediatamente no congelador. A partir daí, ela vai completando essas coletas com um copo de vidro previamente limpo. Para agendar uma coleta, basta ligar no número 160, já está aparecendo aí, outras informações pelo telefone 99168-6696, é só ligar. E aqui na Band você tem um canal direto também, pode mandar sua denúncia, seu vídeo, o que está acontecendo aí na sua região, é o nosso WhatsApp, que é o 99976-9204. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui.